E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem me pedido muito: funções. A gente hoje vai começar falando sobre a função afim, ou também chamada de função polinomial do primeiro grau. Toda função afim, ela tem uma cara, ela tem um formato, uma lei. E essa lei é dada por f de x igual a ax mais b, sendo que a e b são números reais. E esse a e esse b vão receber um nome especial. O a gente vai chamar de coeficiente angular e o b vai ser o coeficiente linear. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso tem a ver com o que a gente está estudando aqui. Toda função afim, quando você olhar para uma função no plano cartesiano, naquele gráfico, você vai ver que o gráfico dela, a representação dessa função, vai ser uma reta. Então você se deparou com uma questão e viu que nessa questão o gráfico apresenta uma reta, você já sabe que essa função é uma função afim. Então a gente vai ter, além disso, que o a, que é o nosso coeficiente angular, vai determinar para a gente duas situações possíveis. Quando o a é positivo, a gente diz que a função é crescente. A função crescente quer dizer o quê? Que conforme o x vai aumentando, o y vai aumentando também. Então a função crescente, quando a é maior que zero, tem essa cara aqui. Já quando a é menor que zero, a gente chama a função de função decrescente. Ou seja, quanto mais eu avanço no valor de x, a minha função vai o quê? Decrescendo. Beleza até aqui? Então vamos embora. Tem algumas coisas importantes também que a gente tem que observar com relação à função afim. Sempre que o b for igual a zero, ou seja, que a função não tiver esse termo aqui, esse nosso coeficiente linear, a gente chama essa função de função linear. Então, o que ela tem de característica importante? O gráfico dessa função vai passar exatamente pela origem. Ela passa pela origem. E tem um caso específico de função linear, que é a função identidade, que além do b ser igual a zero, o a é igual a 1. Então, ao invés de ser como esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui em vermelho, a função identidade, ela passa pela origem, mas sendo crescente. Beleza? Até aqui, tranquilo? Vamos seguir. Uma outra coisa também que pode acontecer dentro da função afim é quando esse a é igual a zero. Quando o a é igual a zero, a gente vai ter que a função é chamada de função constante. E aí, qual vai ser a característica dessa função? Ela vai ser uma reta paralela ao eixo x. Ela pode ser acima do eixo, ela pode ser abaixo do eixo x, ou pode ser até mesmo no próprio eixo x. Ela vai ser paralela a esse eixo x. Essa é a nossa função constante. Agora, como é que eu faço, Brunão, para construir o gráfico de uma função afim? Você precisa de apenas dois pontos, dois pares ordenados, já são mais do que suficientes para você descobrir e construir o gráfico de uma função afim. E aí eu fiz um esboço aqui de um gráfico para a gente poder explorar algumas coisas que também são valiosas para a gente no estudo da função afim. Eu tracei uma função f de x aqui que é crescente, né, como a gente está vendo, que o a é maior que zero. E aí eu marquei dois pontos que são aqui para a gente essenciais. E você sempre tem que procurar esses pontos no gráfico da questão. O ponto onde o gráfico corta o eixo x, a gente chama de zero da função. Brunão, como é que eu calculo o zero da função algebricamente? Isso aí é tranquilo. É só você pegar a lei da função, ax mais b, igualar a zero. E aí você vai ter que o zero da função vai ser dado por x igual a menos b sobre a. De boa? Um outro ponto importante também que a gente tem aqui na nossa função afim é que o ponto onde o gráfico corta o eixo y, a gente vai chamar de b, ou seja, é o nosso próprio coeficiente linear. Agora, Bruno, lá no início você falou sobre o coeficiente angular. O que esse a tem a ver com a nossa função? Esse a, ele quer dizer a taxa de crescimento. Ele fala sobre a taxa de crescimento da nossa função. Então, se você tem um gráfico e você quer determinar o a partir do gráfico, basta você ver quanto variou o y, é como se fosse delta y, né? A variação de y sobre a variação em x. É como a tangente de um ângulo. É como se a gente tivesse aqui um ângulo alfa. Eu tenho um ângulo alfa aqui, formado pela função e pelo eixo x. E se eu determinar a tangente desse alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu vou encontrar o valor do nosso coeficiente angular. Não é à toa que o nome dele é coeficiente angular.
porque está relacionado a um ângulo. Galera, de um modo geral, esse é o conceito de função afim. Então, agora, a gente vai resolver uma questão que caiu no Enem de 2017, no Enem PPL de 2017, para você poder ver e aplicar tudo isso que a gente viu aqui. Vem comigo. Vamos lá, galera. Vamos resolver a questão 180 do Enem 2017 PPL. O enunciado diz o seguinte: em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo t é... O que a questão está pedindo para a gente? A questão dá o gráfico da função, que a gente está vendo que é uma função afim, como a gente estudou no início da aula, e ele quer que você determine a lei que rege essa função. Então eu te dei algumas dicas, alguns bizus aí durante a aula, de como a gente pode fazer para construir a lei e vice-versa, né? Como tendo a lei, eu posso construir o gráfico. Então vamos observar algumas coisas importantes aqui do nosso gráfico. Primeira coisa, eu falei com vocês antes que o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, que é o nosso eixo vertical, que aqui está se referindo ao lucro, vai ser o nosso B, vai ser o B da nossa função. Esse cara vai ser o B da função, o nosso coeficiente linear. Perfeito. E outro detalhe importante, a gente sabe que quando a função tem esse comportamento, a gente pode afirmar que o A é o quê? Maior que zero. Então daqui a gente já tira algumas informações importantes. Olhando para as opções, a única opção que tem o B menos 1000 é a letra D. Então eu já sei que vai dar D, já ganhei tempo, já posso ir para a próxima questão. Mas por uma questão de elegância, a gente vai desenvolver a questão de maneira inteira, já que hoje a gente não está na corrida contra o tempo, que a gente não está fazendo o Enem nesse momento. Glória né? a Deus. É o seguinte, como é que eu faço para determinar a lei que rege uma função se eu tenho dois pontos desse gráfico aqui que são marcados? Esse ponto aqui, esse ponto tem coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 1000, perfeito? E esse ponto aqui, esse ponto que a gente tem aqui, é um ponto que tem x valendo 20 e y valendo 3000. Conforme eu falei para vocês, quando a gente tem dois pontos, a gente consegue determinar o gráfico e também construir a lei através de um sistema. Então esse sistema, que a gente sabe que y é igual a ax mais b, esse nosso sistema vai ficar de que maneira usando esses dois pontos? Aqui nesse primeiro, o y é menos 1000 e o x é 0. Então eu tenho a vezes 0 mais b igual a menos 1000. E o outro ponto que a gente vai usar, a vezes 20 mais b igual a 3000. E aí olha que coisa interessante. Como a vezes 0 dá 0, a gente tem aquilo que a gente já tinha provado antes, que o b vale menos 1000. Perfeito até aqui? Tá, aí agora eu vou substituir esse valor de b na segunda equação. Então eu vou ter 20a menos 1000 é igual a 3000. Então 20a é igual a 4000. O a vai ser quanto? 20a é igual a 4000. Então a é 4000 divididos por 20. Então a gente vai ter a é igual a 4000 dividido por 20. Posso cortar o zero aqui. 400 dividido por 2, a é igual a 200. E aí agora a gente vai criar a lei que rege essa função. Eu tenho que o lucro em função do tempo vai ser a vezes o tempo, ou seja, 200t menos, né, porque no nosso caso o nosso b é negativo, menos 1000. Tem essa opção aí? Essa é a opção letra D de doença. Mete um xão aí, meu nobre. Ou um caminho aí usando uma bruxariazinha. Eu falei para vocês também no início da aula sobre o nosso coeficiente angular. Então, para não ter que dar essa volta toda, principalmente para quem tem medo de sistema, que eu sei que muitos de vocês têm, a gente pode usar a taxa de variação. Então, para a gente achar o A, a gente vai fazer quanto Y variou sobre quanto X variou. Então, vem comigo. Qual foi a variação no eixo Y? No eixo Y eu tive uma variação final 3000, inicial menos 1000. Então, se eu fizer 3000 menos 1000, 3000 menos 1000, eu tenho a minha variação no eixo Y. Perfeito até aqui? E aí eu vou fazer a mesma coisa para o eixo X. No eixo X eu tenho o final 20 e o inicial é o 0, é o ponto 0 aqui. Então eu tenho 20 menos 0. A gente sabe que 3000 menos 1000 dá 3000 mais 1000,
ou seja, 4.000. 4.000 sobre 20, eu já achei o A, senhores. O A vale 200. E pelo gráfico, a gente sabe que B é igual a quanto? Menos 1.000. Então, olha o tempo que eu levei aqui, olha o tempo que eu levei no primeiro desenvolvimento. Portanto, a lei que rege aí essa função vai ser A, que é 200 vezes T, mais B, que no nosso caso é menos 1.000, letra D de doença. Mete um xão aí, meu nome. E aí, gente? Valeu? Conseguimos aí aliviar um pouco desse medo que vocês tinham de funções? Espero que você tenha conseguido aproveitar essa aula, tenha tirado algumas das suas dúvidas. Deixa aí seu comentário dizendo o que você achou do vídeo, o que você acha que está faltando ainda aqui no nosso canal que a gente pode trazer para a sua melhora, para o seu desenvolvimento. Seja bem-vindo. Se você nunca tinha assistido no nosso canal, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho e volte sempre. Obrigado pela audiência e valeu!